muito importante de liquidez, porque liquidez agora é a palavra do momento, dado a questão dos investimentos. Então, somente após esse estudo de liquidez é que a gente vai realmente ter condições de responder essa questão do momento em que o PP3 vai ser implantado. Mas estamos atentos aí aos movimentos da parte de investimentos, tendo em vista que com a migração, o grande objetivo e a nossa preocupação maior é que, havendo essa migração, não haja nenhum prejuízo, seja no plano de origem, o PPSP, seja no plano destino, o PP3. Então a mensagem é essa: estamos acompanhando, já estamos fazendo os estudos bem avançados, mas precisamos tomar cuidado na questão de liquidez, e depois da realização desses estudos a gente vai ter uma definição mais clara do momento dessa implantação. Tá. Tem uma pergunta aqui sobre investimentos, Matias. Gustavo Vieira Barcelos. Gostaria de enviar minha pergunta ao diretor de investimentos. Temos visto uma perda substancial no saldo dos participantes no PP2. O que estará sendo feito para recuperar essas perdas? Gustavo, obrigado pela pergunta. Sim, de fato, a Bolsa, o Ibovespa, teve o pior trimestre da história, né, com o episódio do coronavírus. Foi uma materialização de um fator de risco que não estava mapeado e pegou o mundo inteiro de surpresa, como sabemos, né? A rentabilidade em abril já tem uma melhora importante, né? No caso do PP3, do PP2, a rentabilidade foi de 3,30, então já deu um degrau de melhora, né? A estratégia agora é ir parametrizando a alocação de risco, olhando para o calendário de reabertura da economia, para a perspectiva de retomada da economia. Ainda tem muita incerteza com relação ao calendário, tem uma discussão sobre se na hora que voltar a funcionar, a gente flexibilizar o isolamento, se a economia retoma com mais intensidade ou menos intensidade. A gente está olhando para isso para poder fazer a gestão, buscando a recuperação, né? Uma coisa que eu acho importante ter em vista, né, para olhar o plano como alguma coisa de médio e longo prazo, né, é alargar um pouco o horizonte. A gente teve perdas muito intensas nos últimos 3 meses com o coronavírus, mas ao longo do segundo semestre do ano passado a gente teve ganhos muito intensos também, né, acumulando em 12 meses, depende do plano. Se você consolidar a Petros, né, a Petros está em 12 meses consolidando tudo a menos 0,55, né? O PPSP está em torno de 0, marginalmente positivo, o PP2 está menos 2,5 em 12 meses. Então, quando a gente olha para esses números, mas num prazo mais longo, as perdas não são tão importantes, né? De qualquer forma, é óbvio que a gente trabalha o tempo todo para fazer a melhor alocação de risco-retorno, e no horizonte de 12, 18 meses, a nossa expectativa de recuperar o valor das reservas. Perfeito. E aí uma pergunta que está surgindo aqui em várias pessoas, também ligada a investimentos e aí também ligada ao equilíbrio atuarial, é se a gente vai ter que fazer um equacionamento até o fim do ano. Assim, acho que que eu responderia, é muito precipitado ainda a gente falar sobre o cenário que vai ter até o fim do ano. A gente teve realmente um cisne negro no início do ano, né, um evento imprevisível, com causas imprevisíveis, como o Matias falou bem, com uma queda enorme na Bolsa. Ela chegou a 119 mil pontos, chegou a bater 64 mil pontos, então realmente foi brutal, e foi assim para todas as fundações, todas as FPCs e todos os investidores, tá? A diferença é que a Petros, agora ela se encontra num outro momento. Primeiro, porque ela está equilibrada e já incorporando o bom resultado de 2019. Em dezembro de 2019, a gente consegue realmente reequilibrar a Petros, e aí a gente enfrenta essa crise de outra forma. E segundo, que eu considero hoje que a gente tem uma equipe de investimentos muito profissional, com uma governança muito boa. A governança pode melhorar, não tenho a menor dúvida em relação a isso, a gente está trabalhando avidamente para isso, mas a equipe de investimentos hoje que está dentro da Petros é uma equipe de investimentos muito profissional, que é selecionada por Headhunter. O Matias está aí, tem uma carreira longa em Itaú, Bradesco. As equipes de investimentos também passaram pelas melhores casas de investimento.
Hoje, todos os gerentes executivos têm que ser escolhidos por processo de headhunter. Eu fui escolhido por headhunter, o Matias foi escolhido por um processo de headhunter. Assim, realmente eu acho que é dessa forma que a gente vai conseguir passar por essa crise, e eu já deixo aqui realmente uma mensagem para os participantes de que eu estou muito tranquilo. É turbulento o cenário, não tenho a menor dúvida em relação a isso, mas a gente está acompanhando de perto. A Petros não está muito exposta a nenhuma empresa específica, a nenhum ativo específico. A gente tem uma diversificação importante dentro da nossa carteira, mesmo na Bolsa. O que a gente está exposto na Bolsa é sobretudo ao índice, portanto, já há uma diversificação natural em torno disso. A gente não está tão exposto a nenhuma empresa, a nenhum papel especificamente, e eu tenho certeza que a economia voltando a melhorar no médio, para o longo prazo, a Petros também vai voltar a dar bons resultados. Tá? Bruno, quer acrescentar, Matias? Sim, acho que tem duas coisas importantes, né? Como foi uma crise sistêmica absolutamente imprevisível, a Previc também está olhando para isso e tem discussões na direção de alongar o horizonte justamente para que não haja necessidade de equacionamento com o resultado específico do ano de 2020. Né? Isso não está nada definido, como o Bruno falou, ainda é muito cedo para tirar qualquer conclusão, é a posição da Previc também, mas o Lúcio Capelletti e o time da Previc estão muito próximos, acompanhando tudo com muita atenção. Eu tenho falado com eles várias vezes, o Bruno também. Então isso é uma coisa que está sendo estudada justamente para não fazer com que um evento exógeno que provoque um ajuste que não precisa ser feito. Mas eu acho também importante trazer uma coisa que o Bruno falou no começo sobre as políticas de investimento, né? A Petros evoluiu no sentido de trazer o passivo para a nossa preocupação do ponto de vista de gestão, de alocação. A gente trabalha com um portfólio de referência, que é uma otimização que visa a minimizar a distância entre o passivo e o ativo. E aí, nesse conceito, para os planos BDs, é importante trazer a ideia, na virada de abril para maio, né, no final de abril, os planos estavam rodando em torno de menos 12. Né? Então, quando você fala menos 12, parece o risco de equacionamento está muito alto. E, de fato, no passado era essa ideia quando o ativo caía sem que o passivo fizesse. Mas se a gente olha o passivo também na virada do ano, né, e daí a gente pega um B5+, como proxy do passivo dos nossos planos BDs, ele caía menos 8,80. Então a diferença entre a trajetória do passivo e a trajetória do ativo não é o menos 12, ela está em torno de 4%, um pouco menos do que isso, que é um diferencial muito mais manejável ao longo do tempo do que menos 12. Então, desse ponto de vista, são dois argumentos para que a gente tenha um pouco de serenidade. Ainda não é hora de tomar nenhuma definição, mas nem a diferença entre o ativo e o passivo é tão grande quanto sugere olhar só para o ativo, nem eu acho que seja um ano em que você possa tirar conclusões em maio a respeito de como vai estar a posição no final do ano. De qualquer forma, a mensagem importante é que o regulador, a Previc, está atenta a isso e vai tomar as devidas providências. Só para complementar, Bruno, a questão do passivo, eu acho que, além, tranquilizando também, que as premissas atuariais que são utilizadas para o cálculo das reservas matemáticas, elas estão aderentes, realizamos estudos, e lembrando que no ano passado, no final do ano passado, fizemos um movimento que foi importante, que foi a redução da taxa de juros. Para o PPSPR, a taxa de juros passou a 4,43 e o NR 4,37. Esse movimento se mostrou adequado nesse cenário agora de pandemia. É claro que, como o Matias falou, existe um alinhamento aí em relação à parte do ativo dos investimentos e casado com o passivo, um estudo que denominamos de ALM. Então, a Petros está desenvolvendo todos esses estudos no sentido exatamente de buscar uma adequação da melhor forma possível entre essas duas pontas, ativos e passivos. Perfeito. Tem uma pergunta aqui, Akira, essa acho que você pode responder. João Bosco da Silva Fonseca. Quando será liberado o simulador de equacionamento que não pagamos devido às liminares? Obrigado, João. A previsão é que, juntamente com a aplicação das novas alíquotas do PED, em junho, também seja disponibilizado esse simulador para que os participantes possam fazer essa opção junto com a vigência da nova alíquota. Então, em junho, a ideia é disponibilizar esse aplicativo para os participantes assistidos.
Perfeito. E aí recebi aqui uma mensagem dizendo que aquele questionamento que ocorreu sobre eventual não pagamento da patrocinadora sobre as dívidas, na verdade dizia respeito ao artigo 48. Era essa a pergunta. Só para todo mundo ficar na mesma página, quando a Previc e a SESC aprovaram o plano de equacionamento, eles fizeram exigências. Fizeram a exigência de que a Petros, no prazo de 360 dias, enviasse algumas alterações regulamentares. Dentro dessas alterações regulamentares, duas se destacam. A primeira é a necessidade, segundo o Previc e SESC, de exclusão do artigo 48, ou melhor, dos incisos do artigo 48, que é aquele artigo que falava que a patrocinadora arcaria com aquelas dívidas referentes ao FAT-FC. Segundo a Previc, segundo a SESC, esse artigo seria inconstitucional, porque feriria a paridade contributiva. E o segundo destaque que eu faria em relação a essas exigências diz respeito à necessidade da gente retirar as alíquotas de custeio previstas dentro do regulamento. Então, da mesma forma que a gente fez em relação à retirada das alíquotas sobre as contribuições previdenciárias, eles também entendiam que se faria necessária a retirada das alíquotas do custeio administrativo. Aí, dois pontos. O primeiro ponto é que isso em nada impacta a implementação do PED e das alterações regulamentares. Elas estão todas aprovadas e em vigor. Tá? Esse é o primeiro ponto importante para todo mundo saber. E o segundo ponto é que a gente ainda vai estudar essas exigências e que assim que a quarentena passar, a gente vai convocar o GT, ou seja, os representantes das entidades sindicais, das associações que participaram do GT, para que a gente converse e debata o melhor caminho a seguir sobre esse assunto. Então, sim, ainda é um processo que está caminhando e que vai ser debatido. Ainda não tem nada, nenhum pedido. Não, e é importante também que houve esse esforço que você comentou, Bruno, da aprovação do novo PED, porque houve um foco no trabalho desse novo PED, ou seja, o objetivo era trazer esse alívio das vidas financeiras dos participantes e assistidos. É claro que o regulamento tem seus ajustes, tem suas melhorias, mas como o foco foi exatamente na aprovação dessas alíquotas, e num tempo recorde, né, ou seja, com esforço de todos os envolvidos, inclusive aí, parabenizando os representantes das entidades, os participantes assistidos, então foi esse foco que também propiciou essa aprovação. E, nesse segundo momento, a realização desse estudo que você comentou. Tá, perfeito. Está surgindo muita pergunta sobre a taxa de custeio, tá? Taxa de carregamento ou taxa de custeio, geralmente tem uma confusão sobre isso, muita gente dizendo que a nossa taxa, que a taxa de custeio da Petros ela é alta. Você pode falar um pouquinho disso, Akira, sobre a diferença entre taxa de carregamento, taxa de custeio e se ela é realmente alta e o caminho que a gente está seguindo? Tá, bem. Primeiro que a taxa de custeio é aquela contribuição denominada contribuição normal ou extraordinária. A normal é aquela que